Cheguei. E aí? Chegou! E aí, saiu correndo? Tiago, São Paulo está um caos, tá? Caiu o mundo. Chovendo muito? Chovendo muito desde as 2 da tarde e eu não consegui chegar em casa. Então, eu estou fazendo uma live meio improvisada aqui, mas tudo bem, acho que vai dar certo. Eu tô na uma baderna aqui em casa também. Show, show, show. Ti, hoje a gente, primeiro de tudo, muito obrigada, né, por participar aqui, por aceitar participar da nossa live. Se você não segue ainda, o Thiago e a Lídia, casal Mizutani, mais conhecido como casal Mizutani, né? Eles criam conteúdos incríveis, estão morando em Melbourne. Há quanto tempo já, Ti, vocês estão morando em Melbourne? Acho que 2 anos e 6, 7 meses, alguma coisa assim. Ou seja, chegaram um pouquinho antes da fronteira fechar. Tipo isso, É, né? duas semanas, acho, antes de fechar tudo. Pegaram Períodos traumáticos. períodos traumáticos, períodos traumáticos. Águas passadas, mas tudo bem, depois a gente fala disso. Graças a Deus. E eles criam um conteúdo super legal. Então, se você quiser já seguir o Ti e a Lídia, já aqui em cima ó, da live, você pode começar a segui-los sem nem sair da live, Ó, que beleza. certo? Ti, vamos falar hoje sobre alugar uma casa, né? Eu fiquei sabendo que vocês acabaram de alugar um lar para chamar de seu. Sim, E segundo. o segundo já. E aí eu queria que a gente conversasse, porque o primeiro foi no meio da pandemia, certo? E agora Sim, vocês acabaram de mudar de casa nessa crescente de no processo alta, normal. no processo, entre aspas, É, né, normal. Então, acho que para a gente começar, você pode contar um pouquinho de vocês, assim, dessa história. Vamos focar hoje em acomodação. Como foi, assim, a chegada de vocês na Austrália? Vocês chegaram, como que foi a acomodação? Vocês contrataram casa de família? Como que foi esse começo? E apresenta vocês também. tá. Então, a gente resolveu vir aqui, né, e para Melbourne porque a gente já tinha um conhecido aqui, né, que morava para cá. Isso foi um fator determinante para a gente falar, não, vamos para Melbourne em vez de ir para, sei lá, para Sydney ou qualquer outro lugar por conta de suporte, né, que a gente teria suporte aqui. E aí esse meu amigo ele falou, cara, vem para cá e fica aqui em casa, né? Porque ele falou, cara, para você alugar casa do Brasil, até dá, mas às vezes é complicado, porque daí você não tem como fazer as inspections e tudo, né? E aí ele falou, ele que me passou a maior parte dos conselhos, assim, antes da gente vir, né? Ele falava, cara, você vai, tipo, morar numa casa, você não tem como sentir o cheiro, você não tem como ver se tá com infiltração, esse tipo de coisa, porque foto, todo mundo tira aquela foto bonita, ou às vezes tira foto com GoPro, então parece um lugar gigantesco, e aí você chega lá, o lugar é um ovo, sabe? Sim. Então eu fiquei na casa dele por um mês, ah, a gente nem pagou nada tal. Nossa, que legal. E aí depois de um mês, isso ajudou, tipo, Sim. extremo, assim, né? Ainda mais, assim, na época da pandemia, que não tinha emprego, não tinha como levantar dinheiro nenhum, né? E aí, depois, assim, nesse um mês, a gente, não, vamos mudar, vamos pro centro, né? Que era lá em Ringwood, né? Super longe da City. Aí a gente pegou e começou a procurar no Gumtree, no Facebook, tudo, porque não tinha como a gente aplicar para uma casa, né? Porque a gente não tinha referência, a gente não tinha emprego, então é difícil uma. Uma imobiliária. Isso, eu tava pensando em real estate, não estava no português, mas uma imobiliária te Assim. aprovar, né, para fazer a aplicação, porque falou, meu, você não tem emprego, você não tem histórico nenhum, como é que eu vou confiar que você vai pagar o aluguel, né? Sim. Por isso que é difícil de pegar um contrato assim no seu nome logo de cara, né? Então eu peguei e falei, tá bom, então vamos pegar uma shared house, né? E aí a gente achou umas lá no centro de Melbourne e fomos lá fazer inspection e tudo. Aí achamos uma casa assim, a gente meio que gostou do pessoal e ficamos morando nesse apartamento por acho que 6 meses mais ou menos, alguma coisa assim. Só que é aquela coisa, né? Shared house, pessoas de outros países, aí começa a dar aquelas treta de
de cultura e Sim. tal, e era um casal, tipo, acho que era um casal de descendentes de indianos, né? Tá. E aí faz aquela comida com um cheiro super forte, aí empestei a casa inteira, e a menina começou a causar também, acho que muita gente que acompanha a gente já deve ter visto a gente reclamando que a menina começava a cozinhar, era tipo 4h30, 5 horas da tarde, ia terminar de cozinhar era 9 horas da noite, sabe? Ela ficava 4, 5 horas cozinhando, ocupando a cozinha e a Sei. gente se definhando no quarto, sabe? Deixa eu fazer um parênteses, enquanto você vai falando e contando a sua história, eu vou fazendo alguns parênteses que eu acho legal aqui, principalmente para quem está acompanhando a live e está no Brasil ainda e que não saiu, enfim. É muito legal quando você vai fazer um intercâmbio, principalmente de longa duração, e você já conhece alguém na cidade. Porque a West One, por exemplo, a gente dá suporte para o estudante internacional com várias coisas que são necessárias e importantes para a vida do estudante. Porém, ter esse suporte extra de um amigo para sair, tomar uma cerveja, no dia a dia mesmo, te dar umas dicas de Hum. que papel higiênico eu compro, sabe? Umas coisas assim, que é muito detalhe do detalhe para facilitar o dia a dia. É muito legal quando você já tem uma pessoa. Se você não tem, não é um problema, né? Não é um impeditivo. Mas pode ser sim uma boa estratégia para quem está pensando em passar uma longa temporada. No caso de vocês, nem é um amigo, né? Um irmão que deixou vocês morando aí, né, durante um mês, Literalmente. que é super legal também, né? Tipo, você ter essa experiência, ainda mais no momento difícil que vocês pegaram, que foi tipo o começo da pandemia, né? Sim, sim, sim. E tenho perguntas. Essa casa compartilhada que vocês conseguiram, vocês foram em alguns sites e Facebook, ou seja, completamente informal, digamos assim, certo? Então, Sim, sim, foi total. você estando na Austrália, já foi fazer a inspeção nas casas, né? Chegou a ir até lá, ver o que você achava, conversar com as pessoas Uhum, uhum. antes de decidir mudar, né? Sim, sim, sim. Tá. E foi direto com o landlord, né? Que a gente falava com ele direto, e aí ele falou, não, beleza, vai lá. Porque acho que o cara que alugava lá onde a gente estava, esse casal de indianos, ele já morava lá fazia, tipo, anos, Tá. sabe? Então o landlord, ele meio que já confiava super no cara, e aí esse cara meio que avaliava a galera que ia, sabe? Então ele meio Sei. que, não, esse Esse casal sim. aqui acho que pode vir. Aí, se não, não. Aí o landlord dava a resposta pra gente. Fala, não, vocês não, você sim e tal. Agora, isso é uma coisa muito legal, né? Antes da pessoa sair do Brasil, e aí vocês acabaram de ter essa experiência de intercâmbio, o que que você, vamos supor que você não tivesse o seu amigo aí, o que que você recomendaria para quem está no Brasil? Putz, isso é muito difícil. Porque é meio difícil da gente falar, porque como a gente não teve esse tipo de experiência, é meio complicado. Mas, assim, eu vou falar pelas coisas que eu já ouvi da Tá. galera, assim, sabe? Teve muita gente que veio e ficou em hostel. E, assim, no hostel mesmo acabou conhecendo alguém que também estava procurando. Boa. Sabe? Então, então vamos meio que juntar forças aí e vamos pegar uma casa, Sim. sabe? Ou procura algum cantinho numa casa compartilhada, ou às vezes eu tenho um amigo que mora ali e tal, e aí ele tem mais quartos, se você quiser ir e Sim. tal, alguma coisa nesse sentido, sabe? Você já começa a montar aquele seu networkzinho e não precisa ser só brasileiro, né? Às vezes você Claro. tem gente, tem estudante do mundo inteiro vindo para a Austrália. Então, Sim. num hostel você tem essa chance de conseguir alguma coisa, só que aí o hostel tem aqueles poréns, né? Tudo compartilhado. Às vezes tem hostel que tem Quarto é, privativo quarto privativo, só que eu achei hostel aqui em Melbourne, eu achei um absurdo de cara, assim. acaba Até sendo mais uma caro. menina que segue a gente, a Bruna, ela tá para vir e ela me perguntou. Aí eu falei, vou dar uma olhadinha aqui nos preços em hostel para ver, né? Para ver se eu consigo sugerir para ela alguma coisa. E, meu, tava dando muito caro, assim, sabe? Era coisa de 2,5 pau, 3 para ficar um mês. Eu falei, mano, isso aí é muito mais do que eu pago na minha própria casa, sabe? Sim. Tipo, é um absurdo você pagar isso no hostel. Sim. Eu falei, bom, então hostel em Melbourne, pelo menos, eu acho que já corta. Seria. Agora, tem outras cidades, assim, por exemplo, Brisbane, a gente ficou num hostel, naquela vez que a gente fez a road trip, a gente estava pagando, tipo, US$ 15 por dia. Era num shared room com mais duas pessoas. Mas, assim, eu acho que para quem vai chegar, às vezes vale a pena dar uma olhadinha, por mais que você vá passar um perrengue ou outro no comecinho,
que a gente, ainda mais que a gente vem com um monte de mala, né? Sim. Dá aquela insegurança de você deixar a mala lá e tal. Mas eu acho que dá para você, por exemplo, monta uma mochila, uma mala pequena que caiba no locker dentro do quarto e a mala grande você deixa no luggage storage, né? Que Que já os hotéis que o fornecem. hostel Então tem. eles sempre estão de olho, tem câmera e tudo, então fica mais seguro. Agora, eu acho Agora, que também, Ti, não sei se você concorda comigo, intercâmbio não é viagem de luxo, né? Assim, na maioria das vezes. Então, não, não, tipo, não. vai ser, invariavelmente, você vai ter uns perrengão no começo. Você vai morar com uma pessoa que você não curte muito, Vai. você vai morar com uma pessoa que tem. E aí, uma das coisas que a gente sempre fala, né, no briefing pré-embarque dos estudantes é assim: quando a gente fala de, ai, você vai conhecer outras culturas, todo mundo fala, ai, nossa, outras culturas, que demais, gente de todo mundo. Mas quando você mora com a pessoa e você vê que um monte de coisa que você acha que é falta de respeito é normal na cultura deles, e um monte de coisa que é falta de respeito na Exato. cultura deles é normal na sua, começam os choques, né? Conta um pouquinho dessa Tipo, experiência. aquele, que legal, não é tão legal assim às vezes, né? Não, é isso, né? É literalmente choque cultural, como você falou. Tipo, né, os Sim, temperos sim, sim. indianos super fortes, eles não comem carne, a maioria, né, dependendo da religião, obviamente, né, do indiano, ele não come carne, enfim, e aí super, né, forte nos temperos e tal. Eu sei porque tô ligada nisso. E eles até acabam ruim quando a gente sentava na mesa junto, sabe, para comer, porque, sei lá, a gente às vezes fritava Um alguma carne, bife. assim, alguma coisa. E aí a gente se sentia meio tipo, putz, cara, a gente tá meio que, sabe, a gente se sentia meio mal, assim, então era meio, essa parte era meio ruim, assim. Mas fora isso, tipo, cara, era o que tinha, não tinha o que fazer, né? Porque a estratégia de você pegar uma shared room logo de cara, além de ser mais fácil e não ter toda essa burocracia de você ter que ter referência e tudo, eles acabam virando uma referência para você, né? Então, por exemplo, você vai numa shared de house por 6 meses, por exemplo, que nem a gente ficou, paga tudo certinho, depois você, para você se mudar, aí você pode colocar o landlord como uma referência para você, e aí, por exemplo, a imobiliária pode entrar em contato com ele e falar, ó, esses caras aqui, eles são de confiança, eles pagam tudo certinho, eles não deram calote, não deu problema no apartamento. O cara, não, os caras sempre fizeram tudo em dia, sabe? E aí Boa. ele, não, então beleza. Então esse cara é uma boa referência pra gente colocar nessa casa que a gente tá alugando, sabe? Sim. Porque existem algumas alternativas para quem está saindo do Brasil para a Austrália, que é como você falou, o hostel, tem Airbnb, dá para fechar acomodação estudantil com uma empresa, dá para fechar homestay. Nenhuma delas necessariamente vai ser perfeita, tá? Vai ser aquele seu quarto bonitinho, com comfort, cheirando comfort, né? Não necessariamente vai ser assim no começo, Não, né? Mas exato. é muito importante, e eu recomendo que pelo menos essa primeira mudança seja com uma empresa assim que você sinta segurança, porque não sei você faria o que você fez de tipo achar alguém no Facebook, pagar um valor do Brasil e correr o risco de chegar aqui e não ter acomodação nenhuma, né? Então, isso é. eu, hoje em dia, eu acho que eu até me arriscaria, Tá. sabe? Mas lá atrás, mas assim, estudaria muito para ver qual que é a índole da pessoa, sabe? Esse Sim. tipo de coisa. Às vezes tem gente daqui da Austrália que, sei lá, a pessoa tá indo pro Brasil e fala, olha, tô alugando um short term aqui de um mês na minha casa, quem quiser e tal. Mas assim, tentar investigar ao máximo esse tipo de quem que é essa pessoa, sabe? Ver se não tem ninguém falando mal, alguma coisa assim, porque é um risco, Sim. né? É um risco que você corre. Inclusive, quando eu anunciei essa live hoje, eu recebi uma DM de uma mãe falando que a filha dela levou um golpe agora em Gold Coast. Então, ela perdeu acho que US$ 1.000 pagando a entrada da acomodação. Não era uma acomodação tipo de uma empresa, era grupo de Facebook também, de uma pessoa anunciando o quarto. Então, assim, 100% de certeza, nesse tipo de situação, a gente nunca vai ter, né? Mas é como o Ti Hum? falou, tem que pesquisar sobre a pessoa, pegar referências, né? Se você, por exemplo, no meu caso, antes da pandemia, quando eu fui para a Austrália, eu peguei uma pessoa do grupo de Facebook, corri o risco, mas Uhum. como eu tinha um amigo também em Melbourne, eu pedi para ele fazer a vistoria na casa. Então ele foi lá, conheceu a pessoa, gravou o vídeo, a gente fez FaceTime com a pessoa, ela mostrou todo o apartamento, então foi mais, deu tudo certo.
Mas Eu não. acho que uma estratégia que você pode tentar fazer também é, além dessa parte de você. Hoje tem câmera, né? Então você consegue fazer uma live com a pessoa e tal. E fala assim: não, eu te pago um sinal e aí quando eu chegar aí a gente acerta o resto, sabe? Porque pelo menos a pessoa segura o quarto para você e você não. E se acontecer da pessoa te dar um balão assim, você pelo menos não vai perder, por exemplo, US$ 1.000. Você perde, sei lá, tipo, não, eu vou te dar 10% agora e o resto eu te dou na lata quando eu chegar, sabe? Porque Sim. você fica meio que garante aquela vaga para você, mas se tomar preju, não é um preju de 100%, sabe? É só um pouquinho. Agora você até chegou a citar homestay, né? E homestay, pelo que a gente vê, é muito coringa, sabe? É caixinha de surpresa. Sim. Teve a Fernanda, por exemplo, que ela veio para cá, ela também veio com vocês. Ela passou um puta perrengue nos primeiros meses Fezinha. e é ela mesmo. Ela passou um puta perrengue porque a mulher era meio a carrasca, assim, sabe? E, tipo, tratava meio mal, assim, e tal. E a gente já ouviu falar de gente também que ficou em homestay e era super, a pessoa era Virou super família. amável. Exatamente, sabe? Aí você, tipo, putz, aí não dá pra você ter um parâmetro assim, não, homestay é garantido, hostel é garantido, sabe? A única coisa garantida mesmo é você ter um amigo aqui e morar na casa dele, sabe? Tipo, essa é Exato, exato. E olha a lá, né? melhor opção que você vai ter. E Eu olhe acho lá, porque que. às vezes o seu amigo é uma coisa, mas quando você mora junto é outra coisa completamente diferente, sabe? Mas eu acho que assim, uma coisa é certa. Os primeiros meses, né, de intercâmbio na Austrália. Por que a gente está trazendo esse quesito aqui, né? Porque geralmente para o Canadá é mais curtinho, né? É um intercâmbio um pouco mais curto e tal. Para a Austrália, por exemplo, para a Irlanda também, é muito mais longo, de fato, né? Assim, o intercâmbio. Então, você acaba tendo mais experiências. E a maioria das pessoas acaba renovando o visto e ficando 2, 3 anos, né, na Austrália e tal. E, invariavelmente, você pode, a não ser que você tenha muita grana, né? E já fique no hotel É, 5 estrelas, quarto privativo, e depois alugue sua própria casa. Mas, tirando 99% das pessoas, vai ter perrengue com acomodação, com pessoa que, putz, não gostei dessa casa, essa casa cheira a mofo, tem carpete, tem isso, tem aquilo. Pessoa que é sem noção, que né, fala alto de madrugada, acontece, né? tem de tudo, tem de tudo. Esse lance até de carpete é uma coisa que você já vem preparado, porque quase 90% das casas aqui é carpete, e se você não gosta, já se prepara que você vai passar perrengue aqui, porque é muito difícil você achar uma casa sem carpete, pelo menos no quarto. Sim, 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 é verdade, é verdade. A maioria das casas tem carpete, sim, é um hábito deles mesmo, esse tipo de decoração, assim, sei lá, de acabamento É, nas casas, sim, né? sim. Bom, aí então, Eu não gostava, mas hoje eu gosto porque acaba até ficando menos fria a casa, assim, sabe? não, tem uma razão de ser, né? Tem uma razão de ser. Piso frio em Sim, sim, Melbourne, sim. você imagina ter piso frio em Melbourne, não dá. Pois é. Não dá. Bom, aí vocês então resolveram alugar essa casa. Ó, tem uma galera. Deixa eu aproveitar e ler os comentários, né? Ah, a Dani, ó. Fora estelionatário, que pede depósito e some. É exatamente isso que eu acabei de citar. A Dani, que foi o caso de uma estudante, né, que levou um golpe em Gold Coast. Isso não é raro, apesar de não ser aquelas, né? Apesar de não ser comum, não é raro. Acontece mesmo. Não, acontece mesmo. E Sim, sim, essa sim. adaptação de começo de intercâmbio, ela é muito real, né, Ti? Porque, assim, Sim. sinceramente, pode ser que você dê muita sorte, já pegue uma família muito legal, faça super amigos para a vida toda. Mas morar com alguém é muito difícil. A gente não tem esse hábito no Brasil, né, Ti? De É. 18 anos sair de casa, vou compartilhar uma casa. Não, você mora com a sua mãe, você vai Não. morar no fundo da sua avó, né, no quintal, sei lá. Quando você sai da casa da mãe, já é para morar praticamente sozinho, né? Exato, não é muito comum para gente. Então a gente realmente acaba é, né, tendo esse choque cultural mesmo, né? Sim. Quando você casa e vai morar com a sua esposa, já é difícil. Mano. Imagina alguém que você nem É conhece. verdade. Já é o quebra-pau. Pois é. Agora vamos falar um pouquinho do processo de alugar a sua própria casa, né? Porque pelo que eu entendi, Uhum. vocês colocaram uma estratégia bem boa, né? Então primeiro vamos ter uma estabilidadezinha, chegar, se preocupar com o que tem que se preocupar. Depois a gente vai levantar uma grana, morar ali até para ter boas referências,
juntar a grana do Uhum. visto, né, para fazer renovações, etc. É, e aí, e aí depois vocês resolveram então ter o próprio lar. Sim. Tava na hora já. Então, o processo foi. Você quer saber dessa casa ou do apartamento? Foi completamente diferente. Vamos começar do primeiro. Foi o apartamento? Tá. Então, do apartamento foi meio que doideiras, assim, porque a gente pegou. Tinha um amigo. Na época tava aquela coisa de Covid, então pode fazer inspection, não pode fazer inspection. Eles abriam, fechavam essas regras, assim, mudava o tempo todo, né? E aí, na época que a gente resolveu sair, tava fechado, não podia fazer inspection direito, sabe? Era muito restrito e tal. E aí eu joguei no grupo do Facebook, assim, no grupo do Uber Eats, assim. Eu falei, gente, alguém já fechou contrato sem fazer inspection com casa e tal? Porque tinha umas casas que a gente olhou, uns apartamentos, e a gente, pô, legal, né, pela foto e tal, mas é aquela coisa, né? Tem que ir lá Vamos, ver. né? É. Pode ser uma surpresa. E aí o Bruno, ele me mandou uma mensagem, assim, né? Um amigo nosso, ele mandou e falou assim, olha, eu acabei de fechar uma casa sem inspection, eu não sei o que que vai dar. Aí eu falei, beleza, então vou fechar também. Aí eu peguei, fechei, fui aprovado. E aí depois em seguida ele me mandou uma mensagem, ele falou, fui aprovado para um outro apartamento nosso, né? Aí eu falei, beleza, e daí, né? Aí ele falou, vou te mandar as fotos, eu não sei qual que eu escolho. Aí ele pegou e me mandou as fotos. Aí eu falei, pô, legal esse daí, né, tal. Aí ele chegou e falou, então, só que eu acho que eu não vou pegar esse, porque esse aqui é 2 quartos, o outro que eu vou pegar é 3. E esse que ele não ia pegar era, tipo, acho que US$ 50 mais caro, assim, do que a gente tinha sido aprovado. Aí eu falei, puta, mas esse apartamento parece muito melhor, sabe? E a namorada dele tinha ido lá olhar e tal, presencial, e ela tinha gostado. Eu falei, então. Ele falou, você quer pegar? Eu falei, cara, pode ser, mas eu vou ter que passar tudo a aprovação e tal. Ele falou, não, então. Que o cara parece que a pessoa tava meio desesperada, sabe? Então meio que ele ia desistir do contrato e eu ia entrar logo em seguida, sabe? Então o cara falou, não, beleza, aprova, 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 sabe? Aquela coisa, Sim. tipo, beleza, já tô tranquilo, mas aí de repente dá tudo errado e ele falou, não, então aprova qualquer um aí que entrar, sabe? Então a gente acabou pegando assim meio que na cagada, sabe? Esse apartamento, porque era um apartamento gigantesco e ele tava com preço de Covid, sabe? Era tipo, o aluguel dele era na época acho que era 550 e ele tinha baixado para 350. E aí a gente pegou e falou: "Não, beleza, vamos embora, vamos entrar". E mandei a papelada, eu peguei o telefone da corretora. Ela falou: "Só me manda esses documentos aqui e boas". Aí, tipo, eu peguei e mandei, ela nem, acho que nem sei se ela fez checagem de alguma coisa. E já me aprovou, sabe? Foi super, tipo, ok, sabe? Eu não tive muito estresse nessa mudança, sabe? E aí, assim, eu mandei no dia seguinte, ela falou, não, beleza, já tá aprovado, tal, vocês entram tal dia e vai. Foi muito assim, tá, pá, 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 pá. E aí a gente renovou depois de um ano, ainda no mesmo valor, porque ainda tava rolando Ah, pandemia e tal. E aí agora, no final desse mês passado, no comecinho desse mês, venceu o nosso contrato. E aí ia subir para 680 o valor. Aí eu falei, não, agora não tem condição de ficar aqui. Então a gente começou a procurar. E aí, né, aí entramos no site da Real Estate, Gumtree, tinha um outro lá que a Lídia estava pesquisando também, eu esqueci o nome, mas ficamos malucos, assim, sabe? Tipo, porque a gente precisa sair, precisa sair, precisa sair. E eu queria fazer assim, sabe? Meu contrato terminava dia 11 e eu falei, não, então vamos começar dia 12 no outro, para não ter que ficar pagando 2 aluguéis ao mesmo tempo, né? Só que, o que que acontece? Primeiro que para casar essa data é muito difícil, né? É é quase que muito difícil. impossível. E tem um lance assim que você vai fazer a aplicação, na hora que você vai fazer a aplicação para fazer da entrada para pegar a casa, você tem que falar qual data que você quer entrar, quanto que você quer pagar e tudo. E aí, quando a gente começou a fazer as inspections em julho, que a Lídia estava muito desesperada já. Aí a gente foi, e aí um corretor falou assim pra gente, quando vocês querem entrar? Eu falei, lá pro dia 3 de setembro no mínimo, ou no máximo dia 12 de setembro. Ele falou, então o que vocês estão fazendo aqui?
porque ninguém vai segurar a casa para vocês se vocês aplicarem agora. Então nem adianta vocês ficarem perdendo o tempo de vocês fazendo isso, porque, meu, fazer inspection é muito chato. Sim. Porque você tem que ficar o dia inteiro rodando para tudo quanto é lado, sabe? Tanto que nem o vídeo que a gente postou lá, a gente pegou um dia e a gente falou, não, então vamos determinar um bairro, vamos catar a bike e ficar o dia inteiro rodando atrás de casa, sabe? E aí a gente agendou inspection em uma porrada de casa e ficou lá pedalando o dia inteiro fazendo inspection atrás de inspection, porque daí já era, tipo, faltava um mês para acabar o nosso contrato, a gente falou, não, em um mês acho que a galera já começa a segurar. E aí a gente viu essa casa aqui, que a gente gostou. Aí a gente falou, não, então vamos aplicar para essa casa, só que tinha mais pessoas fazendo inspection aqui, né? Aí ali já, ai meu Deus, eu gostei muito dessa casa e tal, eu quero. Eu falei, tá, se a gente quiser, a gente vai precisar antecipar o coisa, porque tinha mais gente, né? Então, se a gente falar, não, vamos só dia 3, era uma semana a mais, né? E na época que a gente falou com a mulher, ela falou, olha, quando que vocês pretendem entrar? Porque tem mais gente olhando e tal, e quanto antes vocês aplicarem, melhor, né? Sim. Talvez tenha um certo jogo dela também, né? Mas aí a gente falou, então tá, então vamos antecipar uma semana. E aí, nesse meio processo aí, a gente ficou pagando aluguel por 2 semanas, tanto aqui quanto lá no antigo. Então, a gente teve que desbancar uma grana brava aí. Algumas observações que eu queria fazer nessa sua história, né? Primeiro que os aluguéis na Austrália, eles são anunciados em semanas. Então, quando ele fala 630 dólares por semana. E você, para saber quanto você vai pagar por mês, não faz vezes 4. Você tem que fazer 630 vezes 52, que é a quantidade de semanas que tem no ano, dividido por 12. E aí você tem mais ou menos, né, a média mensal que você vai pagar no seu aluguel. Tá? E aí, no momento da pandemia, aconteceu que aquele efeito de todo mundo foi embora, o êxodo, né, todo mundo voltando para suas casas, e os apartamentos que custavam, né, tipo uma fortuna, ficaram super baixos, né? E por isso que todo mundo começou a pagar praticamente a metade do que estava pagando, né? E aí esses valores começaram a ser reajustados, porque eles podem reajustar a partir do momento que o contrato vence, né? E um novo contrato vai ser necessário. E eles geralmente avisam isso com 4 meses de antecedência, né? 120 dias. E aí foi quando eles viram que, né, a água ia bater na bunda e começaram a procurar loucamente outra casa. Só que tem essa, você não pode procurar com muita antecedência. Porque as pessoas anunciam agora para daqui um mês, né, no máximo, você entrar, né? Então dá um pouco de ansiedade e dor de barriga, né, Thiago? Porque você tem que, tipo, eu tenho um mês para achar uma casa e vazar. E se virar. No Brasil, um processo de mudança não é assim, tipo, sabe, rápido. É um negócio mais moroso e tal. E outra, né, Ti? No Brasil, você negocia, você tá falando na sua língua, você tem amigo para ajudar na mudança, você vai dormir na sua mãe se você não tiver onde dormir. Na Austrália dá essa insegurança extra, né? Eu sei porque eu já passei por isso, sei bem como é difícil esse processo, né? A Giovana está perguntando aqui, deixa eu só ler rapidinho alguns comentários. A Giovana está perguntando como é que faz esse valor que você comentou. Os aluguéis são sempre anunciados por semana, tá? O ano tem 52 semanas. Como cada mês tem 5, 4 semanas, depende, para você ter o valor mensal médio, você pega o valor da semana anunciado, faz vezes 52 e divide por 12. Aí você vai ter o valor mensal aproximado do aluguel que você vai pagar. O Felipe está perguntando aqui se ele precisa comprovar onde ficar na hora de pedir o visto ou em algum momento. Não tem que... Se eu não me engano, eu só tive que falar na hora da imigração. Quando você passa na imigração, ele pergunta onde você vai ficar, né? Se você... Mais para saber, para você não ficar no meio da rua. Mas é o único momento que você tem que dizer. Eu não lembro de ter falado nada na hora da aplicação do visto. Mesmo porque estava muito longe. Não. Na hora da aplicação do visto, eles não pedem endereço na Austrália, não, tá? O Hébio está perguntando, depois de 2 anos de intercâmbio na Irlanda, dá para fazer intercâmbio na Austrália? Hébio, tudo dá. É muito importante você falar com o consultor educacional, que vai te encaminhar em algum momento para o especialista em visto, porque tudo tem que fazer sentido, tá? A narrativa da sua história, o que você estava fazendo na Irlanda,
seus vínculos com o Brasil, o que você vai fazer na Austrália, tudo tem que fazer sentido, né? Na sua carta de intenções, etc. Então, conversa com o consultor educacional, que é sempre a melhor saída, tá? O Ney tá por aqui também. Ai, que saudades! É, quase sofri um golpe também de um anunciante no Facebook. Não depositei a grana até entrar na casa. Tá vendo? É sobre isso também, pessoal. A Giovana, obrigada. De nada, Giovana, de nada. E aí, voltando à nossa história do aluguel, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa documentação que você disse que teve que entregar para você ser aprovado, né? Como que foi? Vou contar depois no meu caso, mas queria que você contasse o de vocês, assim, como que foi enviar toda essa documentação? Que documentos foram esses? Tá. Documento é basicamente você mostrar que você tem condição de pagar, tá? Então, assim, quando a gente aplicou para cá, eu mandei todos os payslips que eu tinha de pelo menos 3 meses. Eles mandam a lista, né? Eu acho que cada imobiliária muda um pouquinho. E geralmente é tudo feito online. Não tem nada que ficar mandando documento, assim. Então, eles te mandam, quando você faz a aplicação, eles te mandam um link por e-mail ou por SMS para você entrar lá num sitezinho, que acho que é Apply to Form, alguma coisa assim. E aí ele tem lá toda a lista, né? Então e aí você tem um score, né? Que você vai de 0 até 5 estrelas nesse site. E aí você pode aplicar lá, sei lá, meus payslips, bota todos os seus dados e tudo. Se você é estudante, você põe cópia do seu visto, né? Para eles saberem até quando que você pode ficar aqui na Austrália. Comprovante do bancário, né? Tipo um extrato bancário para falar, olha, eu tenho tanto de grana aqui depositado. Contrato de trabalho, se você tiver. Se você não tiver, você pode pedir para o seu chefe, tipo, tem como você escrever uma carta falando que eu trabalho aqui, porque muita gente às vezes trabalha, sei lá, casual e não tem um contrato fixo, sabe? Tipo, formal, assim, né? Então, pede para o teu chefe escrever alguma coisa assim, assinar, falar, olha, a pessoa trabalha aqui no restaurante X, YZ, aí, se puder, bota o ABN do lugar para a pessoa saber que aquele lugar é legítimo, sabe? E mostrar vínculo empregatício, né? Que mais que eu mostrei? Eu acho que foi mais Referências, né, isso. também. Você precisou... E botei as referências. Tipo, tanto da imobiliária antiga, eu passei os contatos lá da corretora. Mas, assim, quando você vai fazer esse tipo de coisa, manda mensagem para a pessoa, fala, olha, tudo bem eu passar você... Não ficar passando o telefone e e-mail das pessoas à toa, senão pode... Não é que vai dar ruim, mas... aqui é um pouquinho... As pessoas se sentem meio incomodadas, sabe? Sim. E aí eu fiz a mesma coisa com a minha chefe e uma outra colega de trabalho que trabalha fixo lá, né? Então, botei o nome de todo mundo, passei lá para eles e aí, eu não sei se eles chegaram a ligar, mas eu sei que eles mandaram um link para eles, porque quando eu mandei o da minha chefe, ela falou, eu recebi aqui, eu posso preencher, é você mesmo que mandou e tal. Eu falei, não, fui eu, pode preencher. Aí ela pegou e preencheu, aí eu não sei o que ela escreveu, mas que deu certo, sabe? Né? Escreveu coisas boas, né? Mas basicamente é isso, assim, sabe? São vários documentinhos. Aí tem, né, Proof of Age, o seu passaporte, essas coisas mais pessoais que você vai ter que mandar de praxe, né? Mas, além dos documentos pessoais, é mais isso mesmo. Payslips, contrato, extrato bancário e referências. Porque, na verdade, quando você aluga uma casa com uma imobiliária na Austrália, eles querem saber primeiro quem é você. Porque concorda comigo que se você aluga uma casa, amanhã você vira as costas, pega o avião e vai embora e nunca mais paga o aluguel. Eles não têm como te pegar o dinheiro de volta, nada disso. Então, eles fazem tudo que eles puderem para se cercar de que você realmente é uma boa pessoa. Então, referências, né, que são importantes, que você tem dinheiro para pagar o aluguel, que você tem, né, enfim, acho que tudo isso ajuda no processo, né? E mandar a documentação organizada, né, Ti? Sim, o mais organizado possível, assim, sabe? Tipo, que nem não manda, tipo, sei lá, Payslip 1, Payslip 2, sabe? Tipo, bota teu nomezinho, essas coisas. Tipo, meio que mostra que você é uma pessoa organizada, sabe? O máximo que der
para você fazer é melhor, sabe? Porque senão eles E nem olham a sua documentação, né? Eles vão olhar que dá menos tanto que a trabalho. gente estava com medo, né? Porque nosso visto ele vai vencer em maio. E a gente tá nessa de vai, não vai, fica, não fica. E aí a mulher. E a gente falou, mano, ferrou, né? Porque a gente não vai querer pegar um contrato de 6 meses, que seria o short term, porque depois a gente vai ficar 2 meses sem onde ficar. E eu não quero morar em shared house por 2 meses. E pegar de um ano também ia ser complicado, porque ia além dos 8 meses que a gente ainda tem aqui, sabe? Então ficou aquela coisa, putz, e agora, né? Aí a gente, meu, vamos tentar no de 12 mesmo e seja o que Deus quiser. Se não der certo, a gente tenta uma outra estratégia para uma próxima casa que a gente vai aplicar. Sim. E aí a mulher aceitou e tal, eu falei, opa, beleza. Mas ela me mandou me deixou bem claro assim, ó, falou, ó, eu vi que o seu visto termina daqui 8 meses, a gente vai aprovar vocês, mas vocês têm que ficar cientes de que se vocês forem embora, vocês vão ter que pagar uma multa contratual, porque vocês estão quebrando o contrato, né? Sim. Ou você tem que arranjar alguém para ficar No seu no lugar. lugar. Sim. Isso. Sim. Que é aquela coisa que a galera às vezes posta, vocês podem às vezes achar no Instagram que é repasse de leasing, né? Que às vezes é uma estratégia também para você fazer. Então, às vezes você acha gente repassando leasing, então você pega meio que o contrato andando da pessoa, sabe? E aí você já pega pelo valor tudo que a pessoa negociou e tal, e, Eu já tenho uma e já fica com o indicação, né? contrato seu. Porque teoricamente aquela Isso, pessoa vai te indicar, ele vai, né, dizer para a imobiliária, olha, eu vou sair, mas eu já estou indicando essa pessoa para ficar no meu lugar. isso, exatamente. Eu acho que esse processo, se bobear, é menos burocrático e exige menos referência, esse tipo de coisa, sabe? Sim, Você conseguiria pegar isso aí como seu primeiro contrato. sim. Posso estar falando besteira, Não, porque eu não, não passei por esse eu processo, mas concordo. eu acredito que eles não tenham tanto rigor assim, sabe? Porque tecnicamente você já está com o contrato lá andando e tal, né? Sim, Então, assim, e tecnicamente, se você. É aquela coisa, né? Se eu sou uma pessoa boa, eu tô cercado por pessoas boas, e aí eu vou colocar alguém lá que sim, eu sei que é da minha confiança, sabe? sim. Agora eu queria conversar um pouquinho sobre as vistorias que você falou, mencionou, que são as inspections, né? Para quem não sabe, na Uhum. Austrália você não pode alugar uma casa sem ter ido pessoalmente, né? Tanto que quando você tem interesse de aplicar para casa, você tem que falar com o corretor no momento da vistoria e dizer, olha, oi, tudo bem, eu tenho interesse, ele vê o seu nome e você tem que, né, na hora que você vai fazer o contrato, você tem que ticar lá que você viu a casa, viu as condições, viu onde era, etc, e está ciente da situação da casa. Então, ele é um requisito, se eu não me engano, né, Tia? Eu acho que é obrigatório a Sim, sim, vistoria. sim. Eu não sei se é obrigatório, Tá, porque. Mas, assim, eu acho que isso influencia bastante, sim. tá. Porque na aplicação ele tem assim: você foi na casa, você fez uma vistoria pessoal e tal. Porque depois que você faz a inspection, e você faz a aplicação, não adianta você chegar e falar, olha, tá mofado aqui, sabe? Tipo, porque tem muito nesse contrato, ele fala assim, essa opçãozinha assim, você fez a inspection e você aceita a casa nos termos que ela está, Sim, sabe? Então, assim, não adianta você falar que fez e não ter ido e depois chegar e falar, pô, mas e essa mancha de bolor aqui no teto, sabe? Tipo, não, você foi fazer inspection, você viu, então você aceita ela da forma que tá, sabe? A não ser que, por exemplo, eu não tive condição de testar a energia porque às vezes a energia da casa está desligada porque claro. ela está desocupada. Aí quando você entrar e, sei lá, por algum motivo a fiação tá cagada, você não. É tipo, Coisas que as você não pode condições. ver, né? Isso, as condições de habitar a casa não tão legais, aí você pode entrar com um recurso e falar, olha, a casa tá zoada, não dá para morar aqui desse jeito, e aí eles falam. Não sei se eles revertem o contrato, cancela, sabe? Eu sei que tem um períodozinho para você fazer isso. Legal. E quando você entra na casa, você também tem um report para fazer Sim. e você tem que passar tudo que tem na casa. Então, por exemplo, essa janela aqui, o negocinho lá da cortina tá quebrado. Então você vai lá e fala, É. olha, o coisinho da janela tá quebrado. E aí você já deixa tudo anotado, manda Tem foto, uma mancha no porque na hora carpete. Tem isso. um azulejo trincado. Porque senão, quando você sai, você tem que pagar aquilo, né?
Exatamente, porque você paga o bonde na hora para entrar, né? Que seria tipo o cheque calção, para a galera entender. E na hora que você sai, eles vão fazer uma vistoria na casa. Se a casa tiver com alguma coisa quebrada, e eles vão bater com o formulário de entrada. Se tiver diferente, eles vão falar: opa, isso aqui não estava assim. Sim. Né? Então isso tem que prestar bastante atenção na hora que você vai entrar para não ter esse problema deles, na hora que você sair, eles segurarem parte ou o seu bonde inteiro. Sim, Né? sim, sim, sim. Já vamos falar sobre o cheque e calção. No geral, eu achei muito importante fazer essa live, porque muito se diz na internet, muito se diz nos grupos de Facebook e etc. E eu tive a experiência, provavelmente o Viti também, né, de morar em diferentes situações, né? Na casa de um amigo, na casa compartilhada, na sua casa. Eu acho que a grande questão de você ter e alugar a sua própria casa é que é trabalho de gente grande, né, Thiago? Você tem que ligar na companhia de gás, ligar na companhia de água quente, ligar na companhia de energia, passar tudo para o seu nome, contratar a internet, mudar de casa, assinar documento, prejus que você vai ter. Eu deixei uma planta morrer. Eles descontaram do meu bonde $150 porque eu deixei a planta morrer no verão. De uma planta. Por causa de uma árvore do quintal. Então, assim, tudo que você vai fazer... Quando você não aluga a sua própria casa, que você estava, por exemplo, nessa casa, nesse casal indiano que você mencionou, você não se preocupa com nada disso. Você só entrou com a sua malinha e saiu com a sua malinha, certo? Você só tem que manter a integridade do quarto que você tá, né? E não quebrar nada na casa. Porque daí a pessoa pode falar: não, ó, não fui, isso aqui não fui eu, foi o cara. Tá? Sim. Então, existem os prós e contras, né? Você entrar numa casa que alguém já alugou, que alguém já colocou a internet, que alguém já ligou para a companhia de gás, para a companhia de água, que não sei o que, é uma baita de uma mamata. O ar-condicionado para de funcionar? Não é problema meu. Quem alugou a casa que tem que ligar para a pessoa vir fazer a manutenção. Quando você aluga a própria casa, muitas vezes você paga muito mais barato, de fato, né? Do que quando você subloca. Porém, você tem que ser adulto, gente grande no exterior, né? E é uma dor de cabeça. E esse pagar mais barato ainda é relativo, né? Porque, por exemplo, como a gente era casal, então a gente pagava 325 naquele apartamento, que era um quarto. E a gente saiu de lá para pagar 350 num apartamento inteiro, sabe? Só para você, né? Mas é isso. Exatamente. Você escolhe a dor de cabeça que você vai ter, né? Então... só que assim, né? Era 325 com todas as contas. Então, energia, água e internet a gente não pagava. A partir do momento que você sai da casa, você tem que pagar tudo. Você tem que pagar tudo e controlar. Tem conta que vem a cada 3 meses. Gente, é trabalho de gente grande. A Grace está perguntando onde saber quais acomodações estão disponíveis para vistoria. Grace, se você está dentro da Austrália e quer alugar um apartamento ou uma casa, existem alguns sites e o principal deles é o Real Estate. Escreve Real Estate, de estado em inglês, .com.au e lá tem as casas que estão disponíveis, tá? Agora, a acomodação, quando você está do Brasil, você não faz vistoria da acomodação, por exemplo, estudantil e etc., se você fecha, por exemplo, dentro da agência, tá? Então, depende da modalidade que você está perguntando. Mas se você está perguntando dessa situação que a gente está falando agora de vistoria de casa, no Real Estate tem toda a lista de casas lá que você pode procurar por bairro. A Jéssica está perguntando, normalmente a casa compartilhada é mobiliada com cama e colchão? Quando a gente aluga, geralmente já tem tudo, né, Ti? Assim, de compartilhar. Geralmente, casa compartilhada já está montada, né? Eu, pelo menos, quando a gente foi fazer, nenhum dos quartos era sem essas coisas, sabe? Tá. E mesmo casa, por exemplo, quando a gente mudou para apartamento, isso era até uma coisa que eu tinha que falar. Quando você vai procurar apartamento, tem 2 opções. Você procurar ele por fully furnished, que é o que eles falam, né? Que é totalmente mobiliado, então você tem sofá, mesa, cama, armários, eletrodomésticos, tudo. E tem as non-furnished, que aí não tem nada. Né? E tem as partially furnished. Que tem alguma coisinha ou outra, assim, né? Sim. E, inclusive, isso é uma experiência que eu até tinha acabado esquecendo, assim. Inclusive, amanhã a gente vai soltar um vídeo falando justamente sobre isso. Que essa casa que a gente pegou agora, ela tava pelada, não tinha nada, assim.
Só que a gente gastou, a gente tinha, sei lá, acho que só as 2 poltroninhas que a gente pegou de vocês, inclusive, e 2 mesas que era o nosso escritório. Todo o resto não tinha nada, então a gente teve que sair correndo atrás de tudo, né? Sim. A gente mostrou um pouquinho lá no vídeo da mudança, mas amanhã a gente vai soltar um vídeo falando quanto que a gente gastou nesse processo todo e tal. Arrasaram, arrasaram. Então, Então, se você não segue o então Trips assim, Alô Pobre, tem que seguir, tá? Primeiro de tudo, clica aqui em cima, ó, nessa setinha para baixo, já segue eles no Instagram. E aí, e fiquem ligados porque eles têm vídeos muito bons no canal do YouTube deles. é. E é isso. Você tem que ficar esperto com essas coisas, né? Porque tem casa que tem tudo. Só que assim, o chato do. Agora que a gente tem a nossa casa, que a gente tem as nossas coisas, os nossos móveis, a gente fica muito mais tranquilo. Porque, ai, putz, derrumou alguma coisa no sofá, não tem que sair correndo pra. Tipo, ai, não derruba nada, sabe? Ou você quer sentar aqui no sofá, comer uma pipoca e assistir um filme, sabe? Aí, tipo, ai, putz, caiu, manchou, tudo bem, é nosso, sabe? Não tem Sim. aquela coisa, aquele medo de acontecer alguma coisa, sabe? Ou, sei lá, a mesa também estragar, riscar alguma coisa, sabe? A gente ficava tudo com muito cuidado, assim, pra, tipo, não vamos estragar nada, Sim. porque se a gente estragar, vai ter que pagar, sabe? E a gente não queria ter esse tipo de problema, né? Sim, total. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o bonde, que é o cheque calção, né? Que muita gente não sabe, mas praticamente toda vez que você for morar em alguma casa na Austrália, né? Geralmente, acomodação estudantil, quando você fecha do Brasil junto com o seu intercâmbio, a maioria delas você não paga o bonde, tá? Mas, tirando isso, se você for procurar grupos de Facebook ou até alugar a sua própria casa, existe esse valor de cheque calção, que pode ser de 2 até 6 semanas do valor do aluguel, né? Como a gente mencionou no começo da live, o aluguel aqui lá na Austrália é por semana. E aí esse valor você tem que pagar junto, né? Já antes de entrar na casa, né? Então, ou seja, tem que ter um aporte financeiro ali para pagar o aluguel, um mês de aluguel, mais o bonde, ou seja, praticamente 2 aluguéis, né? Para entrar nessa casa, a gente teve que pagar 2 aluguéis. Foi o primeiro mês e mais esse 1 mês de aluguel de bond, que, assim, é uma grana que vai ficar lá. Perdida, vai. E quando... Até você sair. Claro, quando você sair da casa, então... E assim, é muito importante, nem sempre eles te devolvem no dia que você sai. Né? Você sai da casa, demora. Aí eles têm 45 dias para fazer a vistoria e depois mais 15 dias depois da vistoria para te devolver o bonde. Então tem a gente, ó, pra ter noção, a gente saiu lá do apartamento, eu entreguei as chaves, se eu não me engano, acho que foi dia 26, 7, 8, acho que 29 ou 30, alguma coisa assim, de agosto. Eu peguei o bonde semana passada. O bonde voltou, sabe? Então, assim, nem adianta ficar pressionando a imobiliária, porque eles têm esse prazo. Então, assim, confia que vai vir, sabe? Tipo, tá bom, deixa lá e... Mas, basicamente, você teve que guardar o dinheiro do bonde e do aluguel da próxima casa antes de pegar o da casa anterior, né? Ou seja... quando você vai fazer essas mudanças, você tem que ter um fundinho aí, porque... Ó, só nessa brincadeira de bonde e aluguel foi quase 4 mil. Exato. A gente teve que desbancar, assim, sabe? Então é pesado. Sim. É pesado. É pesado, mas não é impossível, né? Agora com tudo voltando, o emprego tá lá em cima, ganhando bem. Não, é tranquilo. Não é um negócio que é impossível, né? Só que dá aquele aperto no coração. Porra, gastei. Ai, não posso falar pra você, desculpa. Putz, gastei 4 pau aqui. Gastei 4 mil reais aqui, né? Só pra mudar de casa. Mas assim, é isso, né? É trabalho de gente grande mesmo, né, Ti? Não mas assim, você fala que é pesado, mas ó, para pra pensar. Na época de pandemia, a gente tinha acabado de chegar em 6 meses, a gente já tinha grana para dar 1 mês de aluguel e o primeiro mês. E era 1.000, eu pagava acho que 1.521 por mês, sabe? Então, tipo, 3 pau. Eu tinha como pagar isso. Fora a renovação do seu visto, né? Fora a renovação do visto de vocês. Fora a renovação do visto. Fora a renovação do visto que não foi barato. Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui, que a gente tem 3 perguntas aqui.
Vou selecionar as que tem a ver com o tema da nossa live, tá? Sobre o Student One em Brisbane, é indicado permanecer hospedado 24 semanas ou procurar uma casa? Olha, 24 semanas eu acho que é bastante, né? É praticamente 6 meses. Depende do que você quer, né? Eu não sei nem o que é Student One. Eu não sei se ele falou, se ele quis dizer West One em Brisbane, ou se é uma acomodação estudantil em Brisbane. Eu não estou muito familiarizada com esse Imagino. termo. Mas tudo que você for falar, né, no frigir dos ovos, assim, 24 semanas de acomodação é muito tempo de acomodação. Então, o ideal é sempre você pegar um mês, um pouco menos, tipo um mês, 2 no máximo, para você ter uma tranquilidade e ter tempo para procurar uma casa, né? Até porque a gente sempre diz, né? Pode ser que você tenha problemas com seu flatmate, pode ser que você tenha alergia, pode ser que você não goste, enfim, muitas coisas pode acontecer, né, Ti? Sim. Por exemplo, eu tenho um amigo que acabou de chegar em Sydney, né? E ele conseguiu super rápido um lugar para ficar, sabe? Ele chegou, ficou, mesmo esquema da gente, sabe? Ele ficou em casa de amigo, depois ele já saiu correndo. Na primeira semana ele conseguiu aprovação para uns lugares, mesmo que shared, mas ele conseguiu. E eu acho que para você conseguir fazer a mesma coisa, sabe? Tipo, chega do jeito que dá, vem do jeito que dá, seja hostel, seja casa de amigo, acomodação estudantil. E, cara, foca 100% da tua energia em arrumar emprego e casa. É isso que você vai ter que fazer logo que você Ah, chega, sabe? E, assim, ele não tinha referência, ele só tinha grana, né? Que tava na conta. Então, cara, chega, conversa com o landlord, seja ele numa shared ou não, e tenta negociar, sabe? Explica a tua história, conta a tua história de vida, fala, se apresenta, sabe? Tipo, sei. passa a confiança pra pessoa. Porque às vezes com dinheiro é dinheiro, tipo, só que isso não garante nada, sabe? Às vezes a pessoa pode ter dinheiro na conta, mas a pessoa é uma escrota e não paga as coisas direito, sabe? Mas e aí às vezes a pessoa nem tem tanto dinheiro assim, mas ela paga super certinho, ela nunca atrasa nada. Demonstra confiança, mostra que ela não é uma pessoa, tipo, que é festeira, nem nada, sabe? Então, isso, para quem tá alugando casa, é muito ponto positivo, sabe? Sim, Tipo, uma pessoa que sabe que não vai ficar chamando gente em casa, ficar fazendo baderna, sim. esse tipo de coisa. Até tem. Isso tudo eles levam em conta, né? Sim, até o Adriano tá perguntando, né? Consigo alugar uma casa com quanto tempo após chegar na Austrália? Não, não tem tempo assim, na verdade, né? Vai muito mais do que você encontrar versus a sorte que você tem ou o tipo de acomodação que você vai conseguindo nos primeiros meses. O mais comum, né, dos primeiros 6 meses de intercâmbio é a pessoa arrumar um quarto, né, na casa de algum estudante, sublocar para depois na renovação do visto que você tem um visto mais longo, já tem referências, já tem trabalho, já tem, né, outras possibilidades, Uhum, você tem um pouco mais exatamente. de facilidade. Isso é super normal, né? É, Eu acho que não tem uma resposta única para nada quando se trata de intercâmbio, sabe? é, Porque cada um vai. Porque é aquela coisa, eu e a Lídia, nós somos um casal, então a nossa experiência é muito diferente de quem veio sozinho. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu dei sorte de conseguir encontrar uma pessoa que estava desesperada para alugar a casa, que era o caso do primeiro apartamento. Aí tem gente que não consegue, sabe? Então varia muito isso de são muitos fatores que vão influenciar nesse tempo que você vai levar para achar a sua primeira casa ou para achar uma shared room, sabe? Alguma coisa desse tipo. Então não dá para a gente falar para você que você vai não, no seu primeiro mês você vai é, conseguir. Não, você só vai conseguir depois de 6 meses, sabe? Tipo, varia muito da história e de cada um, sabe? muito, muito. E assim, não existe, é o que você falou, não tem uma linha exata, não tem um caminho só. Todo mundo fala, porque fulano deu sorte, mas na verdade fez amigos, conhecidos, né? É muito importante, é o que eu sempre falo, assim, fazer amigos no intercâmbio não é opcional, é questão de sobrevivência. Não é, Ti? Você tem Exatamente. que fazer amigos, porque, Exatamente. tipo, você precisa de pessoas, você descobre, eu, inclusive, por mais que seja, assim, né, comunicativa e etc., eu tenho uma baita dificuldade de fazer amigos, assim, no grau 1000, eu demorei muito tempo para fazer amigos na Austrália, mas
eu tive que entender que era assim, questão de vida ou morte, porque você precisa de pessoas. Você precisa de indicação, de trabalho, de dicas, de um ombro amigo, de uma fofoquinha, de um, né, um piquenique, Companhia, né? um café, né? É muito companhia, exato, né? Na sua língua, no seu idioma. Então, assim, fazer amigos é tudo durante o seu intercâmbio e muito do seu sucesso, às vezes até dentro da sua vida, a sua carreira no exterior depende muito da sua capacidade de fazer amizade, né, Ti? Uhum, exatamente. Bom, estamos aí, chegamos ao final da nossa live, Ti. Eu queria muito. Passou rápido, né? Sempre passa. Passou, eu nem vi. Eu achei que falar, acho que ainda tem mais meia, deve ter uma meia hora Não, ainda, mas tem já foi uma hora. um minuto, um minuto. Ô, Júlio, para mim seria mais fácil. Faço amizade até com formiga, tá vendo? É sobre isso, Júlio. É sobre isso. Ô, Ti, Tem uma pergunta rapidinha aqui do fala. Stenhouse. É muito difícil conseguir um quarto com banheiro? É. Uma Não. suíte. É, mais ou menos assim, porque geralmente a suíte você vai ter que pagar mais caro, né? Sim, Quem tem banheiro próprio sempre é mais caro. sim, Então vai do seu bolso, né? Se sim, você tem grana para cortar isso, beleza. sim. Mas não é difícil, não. Boa, boa, boa. Já estava pulando essa pergunta. A Jo tá falando, esse é um dos meus maiores medos, eu sou muito tímida. Jo, tem que deixar a timidez de lado, ser uma cara de pau de carteirinha e fazer amigos e promover eventos, que é muito legal. Vai relaxar, assim. Pode ficar tranquila que eu virei a prefeita também, assim. Tia, queria... Começa a falar no grupo do WhatsApp. É, Começa por aí. exato, exato, exato. Ti, queria muito agradecer o seu tempo. Obrigada por ter aceitado falar aqui com a gente desse assunto que é Sempre estamos aí. bem complicadinho, assim, né? E que gera muita dor de barriga, muita dúvida também. Obrigada de verdade. Uhum. Manda um beijo para a Lídia, que hoje não pôde estar Mando. conosco. Tá Queridíssima. trabalhando, ralando lá, Alguém tem que aqui. trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar, gente. Eu tô trabalhando aqui em casa. Tá certo. Muito obrigada e até a próxima, gente. Até. Beijo! Tchau.